se declara impedido nos casos de seus familiares. Já o portal Poder 360, ele revelou mais coisas. Revelou que o Banco Master bancou a viagem do diretor-geral da Polícia Federal. Esse bonitinho aqui, ó. De reais, tá bom para você, Segré? Para mim é pouco, porque eu sou muito rico. Eu não sei. Eu tenho que pensar assim, porque se eu não pensar assim, eu vou achar que esses ministros são corruptos. Eu tenho que achar pouco essa cifra, porque se eu achar muito, eu vou achar que eles são corruptos. E eu me recuso a pensar uma coisa dessas. Bom, tanto a mulher do desembargador, Newton Ramos, que, aliás, foi assessor do Cássio Conká. Sim. Tanto a mulher quanto o filho afirmaram que têm experiência e formação técnica para processos empresariais. Já Newton afirmou que se declara impedido nos casos de seus familiares. Já o portal Poder 360, ele revelou mais coisas. Revelou que o Banco Master bancou a viagem do diretor-geral da Polícia Federal. Esse bonitinho aqui, ó. Só que não. O Andrei Andrônico Andrígeno, Andrei, até encontrar Andrei Rodrigues para sua participação em um fórum jurídico em abril de 2024, na cidade de Londres. A Polícia Federal informou que os organizadores do evento arcaram com os custos de pousada, alimentação e locomoção. Os convidados ficaram hospedados no Hotel 5 Estrelas de Península, London Hotel, com diárias que custam por volta de R$6.000. Alguém me diz onde fica esse hotel que custa 6 mil, porque no De Península, você pagar R$6.000 a diária, você está com a faca no pescoço do gerente, porque não custa isso, custa muito mais. E segundo a Folha, tem mais ainda. Empurra que tem mais. Documentos enviados pela Receita Federal para a CPI do crime organizado apontam repasses milionários do Banco Master a escritórios de advocacia e empresas ligadas a Michel Temer, do MDB. Sério? Aí, quem diria, hein? Antônio Rueda, do União Brasil. Quem diria? ACM Neto. Não é possível. E agora que eu fico aqui, eu não acredito, é fake news isso, alemão. Pelo amor de Deus, repasses para Guido Mantega, Henrique Meirelles e Ricardo Lewandowski. Não aceito. Não aceito. Os dados, tudo mentira. Isso é fake news para deslegitimar a República da Democracia, né? Mas esses dados indicam que de 2024 a 2025 o Master pagou 18,5 milhões de reais a Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, número 1 desse inquérito, porque ele é o maior mentiroso da história desse país. E eu vou passar para o Segré fazendo um comentário. O Segré, ele fala o seguinte, né? Ele fala que ele sugere que o Bolsonaro é o grande culpado por detrás de tudo, né? E ainda ele fala que todo mundo sabe quem é a serpente que pôs o ovo. Eu vou deixar claro aqui que todo mundo sabe, então eu vou dizer, porque de fato todo mundo sabe. Presta bem atenção aqui. Se você está no carro, para. O Lula tem razão. Opa. Todo mundo sabe quem foi a serpente que pôs o ovo. A serpente que pôs o ovo foi a cobra da tua mãe, e que a onça não fez o favor de comer. Companheiro Pavinato, não somente o problema está em chamar em companheiro o ministro da Corte Suprema, sino ele ter orientado a Alexandre Moraes a como deveria proceder para se livrar dessa porcaria toda. Eu só posso entender que ele está falando para um grupo de pessoas que não tem uma
capacidade cognitiva de interpretar que tudo isso é mentira. Nossa, mas você viu o entrevistador? Não, Como é que então- o senhor sentiu indignado, sem sono? O que é isso? Agora, esse entrevistador só pode ter duas explicações. O cara está muito bem pago para fazer essa idiotice de pergunta, ou ele não entende nada com nada. Porque se fosse culpa de Bolsonaro, e aí, se tivesse um entrevistador coerente, perguntaria na boa: presidente Lula, me desculpa. Quantas vezes o Bolsonaro se encontrou com Borcaro, fora da agenda? Por que os seus deputados e senadores não aprovaram a CPMI do Banco Master? Por que essas pessoas que o senhor está indicando, sendo do Poder Judiciário, não se identificam? Por exemplo, o próprio companheiro Moraes. Esse contrato, Pavinato, de 40 milhões, você está certo, foram pagos a mais, porque os 40 milhões foram somente em 2024. Se você junta com 2025 até a liquidação do Banco Master, foram mais 40 milhões, são 80 milhões no total. E aí vem outra pegadinha. A própria senhora Viviana Barsi indicou que aqueles voos, 8, 7 dos quais foram com a empresa de táxi aérea e uma não. E aí tem que ser investigado porque o avião de Fabiano Ceteu não está autorizado a trabalhar como táxi aéreo. Ou seja, quem entrou nesse avião foi convidado. E aí precisa explicação. Aonde? Por quê? Para quê? Ela disse que esses voos, que juntos, pelo valor do mercado, dariam R$1 milhão, foram deduzidos do contrato de prestação de serviço. Porém, a Receita Federal está confirmando que não. Todo mês foi pago a mesma quantidade, 3.642.000 e alguma coisa, até com centavos. E aí tem outra situação. Quando você emite uma nota fiscal, tem um desconto retido na fonte, que para empresas de serviço chama PCC, nome ruim, 4,65%, que tem que ser deduzido como a fonte retida do pagador. Então, esses voos não foram descontados. Mais uma mentira. Tem muita explicação. Aproveita, presidente, já que a culpa foi do Bolsonaro, do Campos Neto, do Guedes e do raio que parta, para que os deputados aprovem a CPMI, investiguem o Bolsonaro, o Guedes, o Campos Neto e todo o que você acha que teve culpa. E aí, para finalizar, nós vimos o André Mendonça juntando as duas pautas, que fala que o juiz não pode perseguir amigos ou não pode favorecer amigos, mas essa não é uma fala somente na Assembleia, ministro. Você tem que falar isso no plenário, porque tem um monte de gente que é colega do senhor que faz exatamente isso. Ajuda amigo e persegue inimigo. E aí, junto com outra fala do Fachin, que ontem, no Dia do Jornalista, falou que o jornalismo deve ser cuidado e deve ser independente, mas tem aquela falcatrua do processo do inquérito 4781, é esse? 781. 14 de março de 2019. O amigo do meu pai, revista Cruzoé, a partir daí o presidente do STF, sem provocação da PGR, faz o inquérito e passa o relator sem sorteio, e é Alexandre de Moraes. Com a mesma autonomia que Toffoli, sendo presidente do STF, abriu o inquérito, o senhor ministro Fachin, com a mesma autonomia, poderia fechar o inquérito. E queremos ver tudo que está dentro lá. Porque defender o jornalismo no Dia do Jornalista, mas permitir que Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e um monte de outros use a sua criatividade contra a revista Oeste, aí o senhor não falou nada. Só ontem. Então, gente, paremos de narrativa, porque agora a narrativa já não é mais do PT, agora é de parte do STF, com todo o respeito que o ministro André Mendonça, que eu valorizo demais, o Fachin não me parece muito fraco, mas esses discursos empolgantes, com palmas de pé, tem que ser dito no plenário, olhando no olho de outros ministros que estão fazendo exatamente o que vocês estão dizendo que não é para fazer. Agora, eu fico